Welcome back to the show, everyone. As you can see, Pepe Escobar. Bem-vindos de volta ao programa, pessoal. Como vocês podem ver, Pepe Escobar, jornalista independente e analista geopolítico, está aqui comigo para analisar os acontecimentos mais recentes. Então, vamos direto ao assunto. Ontem, Pepe, o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, anunciou que 2 mísseis balísticos tinham sido disparados em direção ao país. Um caiu fora e o segundo caiu dentro das suas águas territoriais. Eles disseram que estão em alerta máximo diante de quaisquer outras ameaças. E aqui está a documentação oficial sobre isso, o que o Ministério declarou. Agora, o Irã refutou essa versão. Disse que, na verdade, não disparou nenhum míssil contra os Emirados Árabes Unidos e que havia um componente sionista nisso, no sentido de uma operação de falsa bandeira. Os Emirados Árabes Unidos responderam impondo um embargo ao Irã por causa desses ataques com mísseis. Mas esta, sim, Pep, o antecou. Eles estão adotando uma postura ofensiva nesta guerra. Disseram que se os Estados Unidos atacarem de novo, já estão mirando alvos até mesmo além do escopo atual do teatro de operações. Possivelmente alvos europeus, incluindo alvos na Bulgária, em Chipre e os cabos submarinos de fibra óptica no Estreito de Hormuz, o que, é claro, teria repercussões globais. Agora, o Pentágono aparentemente está recuando. Informou ao Washington Post que o CENTCOM pode estar transferindo suas tropas e bases, ou pelo menos a infraestrutura das bases, para fora dali, depois que os ataques iranianos praticamente destruíram todas elas. Pepe, eu sei que você publicou uma nova coluna falando sobre a postura ofensiva do Irã, assim como sobre o que levou ao que agora é a morte do memorando de entendimento, após ele expirar e desencadear todos esses acontecimentos. Então, Pepe, na sua visão, o que exatamente está acontecendo neste momento? Wow! How many hours do I have? Uau! Quantas horas eu tenho? Olha, vai ser muito difícil resumir isso. Certo, vamos por partes. Vamos começar com essa questão dos Emirados Árabes Unidos. É uma operação de falsa bandeira. Quando os iranianos fazem alguma coisa, eles de fato divulgam. Eles têm imagens. Obviamente é uma operação de falsa bandeira. Certo, quem está lucrando com isso? Obviamente os americanos. Isso é diretamente coordenado com aquela campanha nova e horrenda do Scott Bessent para estrangular o Irã econômica e financeiramente. Então é perfeito, porque o cenário número 1, que é o mais plausível, é o Departamento do Tesouro e a Casa Branca pressionarem o Irã, os Emirados Árabes Unidos diretamente, o MBZ e seus comparsas. Olha, é preciso fazer alguma coisa contra o Irã. Cortar tudo. Comércio, transações comerciais, transações financeiras e assim por diante. Por quê? Essencialmente porque o segundo maior parceiro comercial e financeiro do Irã, logo atrás da China, são os Emirados Árabes Unidos. Há muito dinheiro iraniano nos Emirados Árabes Unidos, legal, ilegal, por canais paralelos, clandestino, de todo tipo. Os números são impressionantes. Ouvi todo tipo de cifra ao longo dos últimos 20 e tantos anos. De dezenas de milhões de dólares a centenas de milhões de dólares. Bilhões, bilhões. Se você pegar o transporte ou os diferentes tipos de transporte entre Teherã e Dubai, que leva menos de 1h30, você vê isso diante dos seus olhos. Empresários dos dois lados fazendo negócios o tempo todo. E claro, a classe média alta e os ricos no Irã, todos eles têm interesses, empresas, o que você imaginar, especialmente em Dubai. Também em Abu Dhabi, mas principalmente em Dubai. Então, se você cortar o comércio e as finanças entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã, sim, é um choque muito, muito grande. Mas não é um problema tão grande assim, porque o Irã e muitas dessas pessoas podem transferir seus negócios para outros países do Conselho de Cooperação do Golfo ou para a Ásia. Por exemplo, Singapura, Malásia, Hong Kong, não há problema. Então Dubai é apenas uma entre muitas opções. So Dubai is only one among many options. Number two,
Número 2. Essa operação de falsa bandeira, simultaneamente a nova estratégia, por assim dizer, de Bessent, se encaixa perfeitamente. Então sim, e considerando que, mais uma vez, quando acontece algo assim, a Guarda Revolucionária Islâmica diz, olha, lançamos um míssil tal, outro míssil tal, nada. Nenhuma palavra. Então é uma operação de falsa bandeira. Bem, isso faz parte da nova dinâmica do Império, porque eles estão desesperados. E é algo a que aludi na minha última coluna, e algo que temos discutido com Larry no canal Transition Protocol. Fazemos parte desse projeto. Isso está diretamente ligado aos americanos, ou especificamente à Casa Branca, tentando estabelecer um canal indireto ou semidireto para conversar com os iranianos. Um canal de bastidores, meio subterrâneo. A back channel, semi-underground. And they tried two different plans. E eles tentaram dois planos diferentes. O primeiro, e os dois, aliás, foram direto para todos vocês, nossa audiência, foi um grande desastre nos dois casos, o que aumenta a frustração deles. O primeiro foi por meio de Asim Munir, o marechal de campo do Paquistão. Como todos vocês sabem, ele tem o Trump na descagem rápida e vice-versa. E nossos amigos mediadores paquistaneses, muitas das pessoas que passam informações para mim e para o Larry, confirmam e reconfirmam que Trump liga para ele praticamente todos os dias, porque quer um canal para poder falar com alguém muito bem posicionado no governo iraniano e, obviamente, fazer alguma coisa à moda Trump. E neste caso, desde o início, a ideia era basicamente instaurar o dividir para governar. Então Trump pediu a Munir que falasse diretamente com Ahmad Vahidi, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica. E obviamente Munir e Vahidi têm uma relação muito boa, há podemos dizer décadas, não são apenas anos, eles se conhecem muito bem e conversam, é claro, sobre assuntos militares. E basicamente a ideia de Trump era tentar seduzir Vahidi diretamente, aplicar a estratégia de dividir para governar, fazer uma Venezuela com Vahidi, essencialmente. E, obviamente, quando Vahidi soube disso, deu um não direto a Asim Munir. E Asim Munir disse à Casa Branca, olhem, recebi um não enorme, enorme para isso. E nós, como mediadores, não podemos fazer isso. Nós, o Paquistão, estamos mediando entre vocês e os iranianos. Mas não podemos, vocês não podem nos usar para tentar desestabilizar o governo iraniano lá em cima. Então esse era o plano número 1. O plano número 2 era ainda mais improvável. O canal do Kurdistão iraquiano. Esse canal já existia. E isso é muito, muito interessante, porque os americanos basicamente tentaram uma nova versão do mesmo canal. Esse canal foi estabelecido em maio passado, há apenas 3 meses, por Tulsi Gabbard. Tulsi recebeu autorização de Trump e Vance para tentar criar um canal alternativo de diálogo com a Guarda Revolucionária Iraniana, e eles escolheram o Kurdistão iraquiano. Neshirvan Barzani é o presidente do Kurdistão iraquiano, certo? O clã Barzani. Tenho certeza de que todos vocês sabem que não existe Kurdistão iraquiano. Há o clã Barzani, e eles são donos de tudo no Kurdistão iraquiano. É assim que funciona. É um ninho de víboras infestado de CIA, Mossad e MI6. Se você for a Erbil, é um dos lugares mais repugnantes da Terra. Sério. Enfim, isso já era assim antes do choque e pavor. Muito mais, é claro, depois do choque e pavor, em 2003. Enfim, esse canal já existia. Estava lá. Estava adormecido, não funcionava. Estava em coma ou algo assim. Então, desta vez, os americanos ressuscitaram esse canal. Mas não foi por meio de Neshirvan Barzani. Foi por meio do primeiro-ministro do Kurdistão iraquiano, também Barzani. E obviamente não funcionou, porque mais uma vez a mensagem era a mesma. Tinha relação com Vahidi. E a resposta de Vahidi, mais uma vez, foi de jeito nenhum. E não temos interesse em conversar com americanos, seja quem for, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Então os americanos tiveram 2 fracassos seguidos ao tentar estabelecer um canal direto com a Guarda Revolucionária Islâmica, basicamente para implantar uma estratégia de dividir para governar. Poderia ser qualquer coisa, uma operação de sedução,
uma operação de relações públicas, subornos, muito dinheiro, malas cheias de dinheiro, sabe? O de sempre. O que eles costumam fazer, o que fizeram em todo lugar, Síria, Venezuela, Líbia, com todo mundo. De qualquer forma, não funcionou. E não é por acaso essa abordagem dupla para tentar desempenhar um papel de divisão no topo do governo iraniano. E além disso, com a pessoa errada, porque quem de fato decide a política militar é Mohsen Rezaei. Não é Ahmad Vahidi. Vahidi é o chefe da Guarda Revolucionária, mas quem está no comando de tudo, nomeado diretamente pelo líder supremo, o próprio Khamenei, é Mohsen Rezaei, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e representante pessoal do líder. E, claro, supervisiona tudo em termos militares. Então, obviamente, mais um fracasso americano. Por que isso é tão importante neste momento? Porque coincide com as discussões ou a encenação, ou, francamente, a demência embutida em discutir um ataque nuclear ou um ataque nuclear tático contra o Irã, confirmada por diferentes fontes, incluindo uma longa publicação no X feita por Marjorie. Então isso significa que sim, e essas pessoas sabem que isso está sendo discutido. E não é só nesses últimos dias. Isso vem sendo discutido há algum tempo e agora voltou à tona. Inclusive isso não foi oficialmente confirmado, é claro, mas Trump teria perguntado diretamente aos generais: eu quero um ataque nuclear. E os generais responderam: de jeito nenhum. Então, é onde estamos. É um motivo muito forte para Trump, mais uma vez, ressuscitar a cartada do ataque nuclear, porque os dois planos que ele tinha para tentar basicamente desestabilizar o governo iraniano no alto escalão fracassaram. E é por isso, Dani, que agora estamos numa situação muito, muito mais difícil do que estávamos 2, 3 ou 4 dias atrás. De novo, é outra forma, desculpe, de escada de escalada. É, isso mesmo. Bem, Pepe, eu queria mencionar seu artigo aqui. Primeiro é este. Por que o bloqueio de Trump não pode transformar o Irã em uma ilha? Mas você disse que o Irã está muito consciente de que uma longa e escura nuvem pode estar se aproximando. E o representante pessoal do líder está dando o tom agora. O caminho é ir com tudo para forçar a velha ordem hegemônica a se curvar. Então, como você vê essa postura ofensiva do Irã se concretizando? Porque houve uma enxurrada de reportagens. Eu venho cobrindo isso nos últimos dias. Reportagens sobre atacar os cabos submarinos. Agora relatos sobre alvos, acho que perto da Europa, como Chipre, por exemplo. Síria e Chipre. Isso, Bulgária e Chipre. E também, é claro, alguns outros aspectos, por exemplo, ofensivas terrestres no Kuwait e coisas assim. Então, como você vê isso realmente tomando forma? Porque, como você observou, o plano que os Estados Unidos parecem ter para o Irã, sob a tutela genial, estou sendo sarcástico aqui, de Scott Bessent, é tentar levar o Irã à fome, como fizeram com a Síria. Mas como você disse, isso não pode acontecer. Só que o Irã, é claro, não quer que esta guerra se prolongue para sempre. Então, quais são os seus pensamentos sobre como ele de fato vai conduzir isso? Bem, é uma estrutura muito complexa que está sendo desenvolvida detalhadamente pela liderança iraniana. Todo mundo está envolvido. Mojtaba, Mohsen Rezaei, o alto comando da Guarda Revolucionária, Ghalibaf, é claro, e também o ministro das Relações Exteriores, o Majlis. Todo mundo está envolvido. Certo, precisamos mudar nossa estratégia. Até agora, tem sido paciência estratégica. Se continuarmos assim, vamos ficar reagindo o tempo todo. E os americanos apresentam uma manobra diferente, literalmente toda semana. Então precisamos partir para a ofensiva. A questão é como e quando eles vão partir para a ofensiva. Eles esperam um ataque do sindicato Epstein antes das eleições de meio de mandato. Isso é absolutamente garantido. E conseguimos confirmar isso por diferentes canais, todos levando a alta cúpula e a pessoas que permanecem no círculo interno mais restrito de Mojtaba Khamenei. Então a questão é, como antecipar isso?
E essa é a discussão neste momento. Eles estão com o dedo no gatilho e têm várias opções. A primeira, a mais óbvia, ataques mais devastadores contra o que resta do império de bases dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. A segunda, um ataque preventivo contra Israel. Muito, muito complicado. Eles preferem não fazer isso. Preferem que Israel os ataque. E então o contra-ataque será absolutamente letal, especialmente porque os Estados Unidos transferiram muitos recursos das bases para o território israelense. Então, Israel está dentro de uma caixa e os americanos estão dentro de uma caixa em Israel. Isso facilita o trabalho da Guarda Revolucionária Iraniana e por aí vai. A terceira opção seria agir contra embarcações americanas, como parte do bloqueio de Trump. Problema enorme. Elas estão muito, muito longe do território iraniano e, claro, das águas territoriais iranianas. Estão na extremidade do Golfo de Omã, muito perto do Mar da Arábia. Isso é muito, muito longe. E, claro, os iranianos preferem ter um excelente motivo para atacar a Marinha dos Estados Unidos. Então há mais um ponto. Eles estão esperando que os americanos forneçam esse motivo. E claro, em meio a tudo isso, continuam manobrando para consolidar sua rede por toda a Eurásia. Não são só a Rússia e a China, são a Rússia, a China, os estados da Ásia Central e todos os países ao redor do Cáspio. Isso inclui, por exemplo, um estado da Ásia Central e até o Azerbaijão, e 2 estados da Ásia Central, Turcomenistão e Cazaquistão. E eles estão consolidando sua rede porque o bloqueio de Trump, ou os voos da imaginação fantasiosa de Scott Bessent, tem como objetivo isolar o Irã. Não dá para isolar o Irã. Basta olhar o mapa, coisa que esses idiotas em Washington nunca fazem. Se você olhar o mapa e olhar pelo menos um pouco para os últimos 3.000 anos de história, o Irã é a encruzilhada da Eurásia. Então hoje em dia, tudo bem, nem vamos voltar às dinastias iranianas, ao Império Persa, sabe? Não. Iranian dynasties, Persian Empire, no. Let's focus on what's happening today. Vamos focar no que está acontecendo hoje. Eles têm entre 6 e 7 corredores terrestres para o Paquistão. O Paquistão abriu todos os corredores terrestres para o Irã, porque isso é essencialmente comércio entre esses 3 atores, China, Paquistão e Irã. De Xinjiang para o Paquistão, atravessando o Paquistão ou indo até o porto de Gwadar. De Gwadar, segue para a fronteira. Da fronteira, segue para o Irã. É assim que a China pode exportar, via Paquistão, tudo o que quiser e tudo que o Irã precisa. É por via marítima e depois por terra. E no sentido inverso, o que o Irã precisa comercializar, tanto com o Paquistão, seu vizinho, quanto com a China, segue por essa rota. Então, os americanos não podem fazer nada contra isso. Além de bombardear, por exemplo, diferentes trechos de todo o projeto, que foi o que fizeram com outro corredor de conectividade, o corredor ferroviário China-Irã. A ferrovia China-Irã parte de um porto seco a 20 quilômetros de Teherã. Atravessa o Irã rumo ao leste, segue até o Turcomenistão. Do Turcomenistão vai para a Ásia Central e chega a Xinjiang, na China. Foi paga pela China, construída pela China, inaugurada no ano passado como parte da iniciativa Cinturão e Rota. E obviamente um dos trechos foi bombardeado pelos americanos durante a guerra. Mas já está funcionando perfeitamente de novo. As relações com o Turcomenistão são muito, muito próximas porque eles até fazem trocas de gás. Por exemplo, o gás que os iranianos usam no nordeste do país é gás turcomeno. Acordos de troca. E é claro, entre suas fronteiras, eles podem fazer todo tipo de comércio. O Irã está modernizando sua frota de vagões-tanque ferroviários para poder exportar petróleo e gás para quem quiser comprar, da Ásia Central ao Paquistão e também a Xinjiang, na China. Então não dá para cortar isso. E é claro, no Cáspio é a mesma coisa. O Cáspio é a ponte Rússia-Irã para tudo. Navios e, claro, transporte militar em aviões russos. Eles fizeram a rota Astrakhan-Teherã muitas e muitas vezes nesses últimos 6 meses. Astrakhan e Bandar Anzali são os principais portos do corredor internacional de transporte norte-sul. São muito, muito importantes para atravessar o Cáspio.
Rússia, Irã, Índia. Então isso continua, sem dúvida. E não há como os americanos interferirem no Cáspio. And there's no way the Americans can interfere in the Caspian. You saw what happened when the Ukrainians. Vocês viram o que aconteceu quando os ucranianos de fato dispararam. Foi um drone, se não me engano. Não foi um míssil. Acho que foi um drone contra uma embarcação iraniana no Cáspio. Os iranianos estavam prontos para responder com tudo. Com tudo mesmo. Os ucranianos pediram desculpas quando alguém com cérebro em Bankova, e não são muitos, fez as contas e disse: "Ah, merda, a última coisa que queremos é os russos e os iranianos contra nós." Então foi exatamente isso que aconteceu. O Irã tem muitas opções para continuar fazendo comércio e negócios com seus vizinhos, tanto os vizinhos imediatos quanto os mais distantes. Portanto, a única coisa que o bloqueio de Trump pode fazer é bloquear parte do comércio marítimo do Irã. Certo? É um saco. É sério. Okay, it is a pain in the ass. It is serious. There are no definitive numbers, but the export of. Não há números definitivos, mas as exportações de petróleo do Irã caíram drasticamente nesse segundo semestre. No primeiro semestre foram muito maiores do que um ano antes. Os números já saíram. O Irã exportou acho que 7 bilhões e meio de dólares, mais ou menos, no primeiro trimestre deste ano. Mas isso foi antes da guerra, ou contando um mês de guerra, março. Então, obviamente, isso caiu nesses últimos, digamos, meses, com o novo bloqueio de Trump. Mas não está estrangulando o Irã. Esse é o ponto mais importante. Embora, sabe, se você escuta Scott Bessent, todo mundo já está morrendo de fome no Irã. Mas tudo bem, tudo bem. Nem vou tentar qualificar esse espécime. Então é assim que estamos, Dani, em termos de o bloqueio não estar conseguindo aquilo que se imaginava que conseguiria. Isolar completamente o Irã. Um grande fracasso de novo. Isolate Iran completely. Major fail again. Sim, sim. E, Pepe, no seu artigo você chamou isso de coercitivo, mas não decisivo. Não decisivo. Agora eu queria saber o que você pensa sobre o fato de que, ao que parece, não só o memorando de entendimento expirou, como todos esses desdobramentos que você acabou de comentar estão indo cada vez mais na direção de uma escalada. Além disso, Trump teria ordenado, de fato, que todos os chamados enviados, sejam eles o que forem, sejam quem forem, interrompem quaisquais ficanspios to o Irã, e que está sua estratégia em relação ao Irã. Eu não sei o que isso significa. Mas uma coisa é certa. Ele não se tem instrumento. They never had strategy. Mas o que certamente está acontecendo, segundo fontes próximas ao Pentágono, são esses deslocamentos de recursos militares em direção à Jordânia, a Israel ou até mesmo à costa saudita do Mar Vermelho. Isso é uma questão interessante, já que eu sei que você queria falar sobre o Iêmen. Sim, parece que os militares dos Estados Unidos estão de fato recuando em muitos aspectos. E eu me pergunto se isso está pesando nessa situação estranha, que você chamou de nem guerra nem paz, e na posição em que os Estados Unidos se encontram, sem disposição para negociar, sem disposição para atacar. Sorry, Danny. It's how they call it in Iran. Desculpe, Dani. É assim que eles chamam isso no Irã. Eles chamam de nem guerra, nem paz. Está nesse ponto porque é isso que existe no momento. E essa é uma das razões pelas quais eles começaram a pensar seriamente em mudar sua estratégia. Se for apenas paciência estratégica, isso pode continuar por meses ou anos. E, obviamente, eles querem algum tipo de resolução drástica antes das eleições de meio de mandato. E querem que Trump perca essas eleições. Isso faz parte da política do Irã. Você me perguntou algo sobre o Iêmen. Vamos chegar lá em breve, porque quando chegarmos ao Iêmen, vamos ter que falar sobre o Pacto de Meca da OTAN sunita. E isso por si só já é uma discussão, certo? And this is a discussion in itself, right? But okay, we could start with a few numbers. Mas tudo bem, podemos começar com alguns números, e eles são bastante extraordinários. Então, em apenas um mês, até hoje, ou seja, no último mês até hoje, os iemenitas conseguiram imobilizar pelo menos 8 petroleiros sauditas e fizeram 48 voltarem para onde vieram, Yanbu ou qualquer outro porto.
É muita coisa. Além disso, lançaram drones e mísseis contra Yanbu, contra algumas instalações em Yanbu, contra a refinaria de petróleo de Jizan, que basicamente processa 400 mil barris de petróleo por dia. E também atacaram alguns pontos da infraestrutura petrolífera do leste da Arábia Saudita. E dizem que isso é só o começo, por parte do Ansar Allah e das Forças Armadas do Iêmen. Eles querem que a Arábia Saudita sinta dor em terra, no mar e no ar. E eles estão só começando. Mais uma vez, esses são os verdadeiros filhos da puta durões. Não mexam com os iemenitas. E esse é mais uma vez o erro da Arábia Saudita. O que nos leva ao Pacto de Meca entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Será que os sauditas vão chamar Erdogan e Aziz Munir para a luta deles contra o Iêmen, invocando o pacto? De jeito nenhum. Porque tanto os turcos quanto os paquistaneses vão dizer, vocês estão sonhando? Isso não é uma guerra. Essa é a guerra de vocês, uma guerra que vocês provocaram. Isso não tem nada a ver com o que assinamos. O que assinamos é essencialmente um pacto de defesa. O Iêmen não está nos atacando. Na verdade, eles estão respondendo à forma como vocês os atacam. E eles estão respondendo ao bloqueio ilegal que vocês impõem contra eles há quase 12 anos, e ao fato de vocês terem assinado um memorando de entendimento com eles e depois o rompido. E do lado paquistanês, já temos confirmações de que eles disseram a Riad, em termos inequívocos, para recuar. Primeiro de tudo, eles têm um pacto militar, que foi reforçado meses atrás. E agora tem o Pacto Sunita de Meca. Mas não vão se deixar arrastar para as aventuras da Arábia Saudita, nem para o fato de que ela simplesmente não consegue administrar sua relação com o Iêmen. Mas há outra história que se conecta com... Não. Eu estava pensando em outra coisa. O ataque israelense contra ativos turcos na Síria. Então isso pode ser o prelúdio de uma guerra entre Israel e a Turquia, que aliás já foi anunciada abertamente por vários subhumanos pertencentes ao culto Daesh. A Turquia é a próxima depois do Irã. Então eles já anunciaram isso para o planeta inteiro. A Turquia é a próxima. Agora, eles atacam ativos turcos na Síria. Os turcos vão invocar o Pacto da Meca da OTAN para ir atrás de Israel? E é assim que as coisas ficaram muito interessantes. Adivinhe por quê? Porque os paquistaneses serão os primeiros a dizer, sim, estamos dentro. Excelente ideia. Então consegue imaginar os turcos e os paquistaneses usando o pacto? Os sauditas entram de graça. Certo, vamos usar o pacto para ir atrás de Israel. Certo, em termos de cenários improváveis, este não é tão improvável quanto parece. Certo, mas por enquanto, nada. O que já sabemos é que estamos entrando na fase preliminar de um confronto entre Israel e a Turquia. Não há dúvida quanto a isso. Então, como vocês podem ver, Dani, e todos vocês, todas essas peças no tabuleiro de xadrez, sabe, tudo fica muito mais volátil a cada dia. Podemos pensar nos paralelos com o período anterior à guerra, em 1914, quando há um sistema de alianças, e no fim, a guerra se torna inevitável por causa desse sistema de alianças. E estamos entrando, mais ou menos, em um terreno bastante semelhante. É claro que é uma situação completamente diferente, um contexto completamente diferente, um momento histórico diferente, e assim por diante. Mas o fato é que tudo está interligado, e muitos desses atores estão tentando se salvar do que pode vir depois. O que pode vir depois, se a Casa Branca tomar uma medida absolutamente irracional, algo que está em pauta, e o planeta inteiro sabe disso. Considerando a bagunça de criança psicótica no poder, vale tudo. E agora eles estão discutindo armas nucleares táticas como se fosse uma ida à loja de conveniência. Vale tudo, literalmente. Então, se temos um sistema sionista de Estado nazista que foi capaz de normalizar um genocídio contra a vontade do planeta inteiro e impor esse genocídio, eles também podem normalizar armas nucleares ou armas nucleares táticas, porque sabem que podem sair impunes, mais ou menos.
E é por isso que a situação em que estamos agora, comparada a de apenas alguns dias atrás, é imensamente mais aterrorizante. Não há outra forma de dizer isso. Sim, definitivamente parece que estamos à beira de uma grande escalada. Só a discussão sobre armas nucleares táticas já é algo bastante espantoso. Mas eu também fico contente que você tenha mencionado Israel atacando a Síria, porque Barak Ravid, o agente da Mossad, da unidade 8200, que se faz passar por repórter, disse algo muito interessante sobre esses ataques. Ele disse que a medida agressiva de Israel frustrou a Casa Branca e altos funcionários dos Estados Unidos, mas também expôs novamente. Besteira. Besteira. Sim, exatamente. Mas é isso que é tão absurdo nisso. Expôs novamente que o governo Trump raramente está preparado para traçar uma linha vermelha clara com Netanyahu, contradizendo, essencialmente, a declaração anterior. Porque qual é o sentido de haver frustração se você não traça uma linha vermelha clara? Isso significa que ela não existe. Mas o que você acha disso? Quer dizer, isso não foi muito bem noticiado. Olha, Dani, você consegue imaginar pessoas realmente caindo nessa história? Nesse Barak? Sei lá o quê? This Barak whatever, a third-rate IDF Mossad agent. Agente de terceira categoria das IDF e da Mossad, fingindo ser jornalista. Todos nós, jornalistas de verdade, conseguimos farejar a gente assim a zilhões de quilômetros de distância. E ele ainda consegue enganar as pessoas. Pelo menos nos Estados Unidos engana muita gente. No sul global, definitivamente não. Na Ásia Ocidental, ninguém. Só pessoas com QI 0 ou QI negativo. Mas ele engana muita gente nos Estados Unidos. Tudo que essas pessoas escrevem e publicam é manipulação. É hagiografia ou segue o quadro mais amplo da agenda internacional sionista. Então tudo o que publicam é essencialmente falso, manipulação, ou as duas coisas. Então deveríamos parar de dar atenção a isso, porque é de fato o menor denominador comum de algo que se faz passar por jornalismo. Na verdade, é melhor ler postagens nas redes sociais. Pelo menos, podemos rir da demência. Essas salas não lembrem-se more. Sim, e toda essa situação levanta uma questão muito grande, como você disse, com todo esse pacto de defesa de Meca. Mas a ideia de uma guerra entre Israel e Turquia acrescenta mais um foco de grande desestabilização. Quer dizer, essa guerra seria um tipo diferente de guerra. Eu não diria que a Turquia foi testada em batalha, e também não diria que ela é completamente independente em sua política externa, considerando sua relação com a OTAN e os Estados Unidos. Mas, se houver um confronto entre os dois, e dado o estado das coisas com o Irã, e agora, é claro, o Iêmen e a Arábia Saudita, você tem essencialmente todos os cantos da região em estado de guerra. Com certeza. E o problema são essas relações triangulares, essas relações interligadas. E o fato de que, por exemplo, pelo que pudemos apurar, especialmente nesses últimos 2 dias, os paquistaneses estão imensamente frustrados porque se esforçaram muito para tentar ser mediadores confiáveis entre o Irã e os Estados Unidos. Eles trabalharam pra caramba, não há dúvida disso. Em alguns casos, tiveram ajuda de Omã, em outros do Catar. E agora toda essa história, sabe, o nosso amigo, o Pacto do Memorando de Entendimento, o MOU, agora está enterrado a 2 metros de profundidade, provavelmente para sempre. Está totalmente morto. E isso era essencialmente o bebê do Paquistão, o MOU. Eles fizeram de tudo para que o MOU fosse aprovado. O tempo todo explicavam aos iranianos: olhem, isso pode ser bom para vocês. Vocês precisam manter essa porta diplomática aberta, e assim por diante, até contra o melhor julgamento do Irã. Os iranianos deram uma chance ao MOU, o tempo todo persuadidos pelos paquistaneses. Os paquistaneses estão enviando delegações ao Irã toda semana para convencê-los. E, obviamente, os americanos estragaram tudo. E agora acabou. A postagem que você leu, dizendo que os americanos não estão mais negociando com o Irã, isso é ainda pior, porque ele também está mentindo. Ele continua ligando para o Marechal de Campo Azim Munir praticamente todos os dias.
Larry e eu recebemos uma confirmação ontem, Dani, de que ele ainda quer que Azim Munir encontre uma solução para ele. Ele ordena que os enviados dos Estados Unidos interrompam completamente quaisquer possíveis negociações futuras. Mentira! Até poucos dias atrás, eles estavam tentando. O próprio Trump estava tentando conseguir isso por meio desses dois planos de que falamos no começo da nossa conversa, para chegar ao próprio Vahid, para que pudesse tentar virar o Vahid. Então, sabe, ele vai dizer que não fez isso. Você está falando diretamente com o presidente dos Estados Unidos. É isso. Besteira. Então você não pode confiar nisso. E isso, segundo a CNN, é outra operação de besteira. Você não pode confiar em nada que venha da CNN. Mas mesmo que isso seja verdade, aliados informados dizem que está em processo de mudar sua estratégia. Não existe estratégia. A única estratégia, até poucos dias atrás, era instalar, dividir e governar no topo do governo iraniano. Não funcionou. Então agora, a única estratégia é Bessem dizendo que vai deixar toda a população iraniana, de 90 milhões de pessoas, passar fome. Essa é a estratégia agora. E é claro, muito pior. As discussões em Petit Comité, no Conselho de Segurança Nacional, na Casa Branca, sobre armas nucleares táticas. Então, obviamente, Dani, os círculos decisórios em Teherã, estou falando especificamente de Mohsen Rezaei e das pessoas ao redor dele, o fato de ele ser o número 2, o segundo homem mais poderoso do Irã hoje, supervisionando tudo, com experiência em guerra de trincheiras, durante a guerra Irã-Iraque, com experiência diplomática, ele conhece o sistema de ponta a ponta, conhece a Guarda Revolucionária de ponta a ponta, foi comandante da Guarda Revolucionária. Então, sabe, este é um homem que está elaborando, junto com o líder, a nova estratégia daqui para frente, para induzir os americanos a cometer um grande erro. Essa é uma possibilidade. Em segundo lugar, se os americanos cometerem um grande erro, o contra-ataque será letal e basicamente destruirá o governo Trump antes das eleições de meio de mandato. Esses são 3 imperativos. Como eles vão conseguir isso é claro uma questão de método, e obviamente só eles mesmos sabem qual método vão aplicar. Mas já é uma nova era estratégica em termos da resistência iraniana e da defesa de sua soberania. Agora eles estão indo um passo além. E eles não têm medo, Dani. Não têm medo. E sabem que esta é uma guerra existencial. E os próximos meses talvez sejam ainda mais existenciais do que os 6 anteriores. Perhaps even more existential than the past 6. Bom, Pepe, a gente não consegue nem terminar um programa sem que as notícias sobre isso mudem. Segundo a Press TV, estão dizendo que Trump quer retomar as negociações, depois de suspender oficialmente conversas inexistentes há menos de um dia. Hoje, na pista do aeroporto, ele também foi citado, dizendo que a situação está tão boa que talvez haja negociações em algum momento no futuro, mas que agora nem há necessidade delas. Essa é a linha de Trump neste momento. O que também, eu acho, está muito distante de como a maior parte do mundo vê isso, inclusive as pessoas nos Estados Unidos. Claro. Com a situação estando tão boa, quero dizer, é isso que estou dizendo. Não, não podemos. A única forma de, eu não diria interpretar ou decodificar, a única forma de assimilar e depois descartar imediatamente qualquer coisa que ele diga, é entender que isso vale provavelmente por 10 segundos. Depois deixa de valer. Esse é o critério, porque nada faz sentido. Não há continuidade, não há pensamento estratégico, não há reflexão, nada. Basicamente, eles despacham qualquer tipo de porcaria que passou pelo seu cérebro esporadicamente. É isso. Então, obviamente, temos que olhar para as ações. Por exemplo, quando olhamos para uma ação como a que aconteceu com os Emirados Árabes Unidos, podemos tentar entender a motivação. MBZ foi forçado a tomar essa medida de cortar todo o comércio, as relações comerciais e os laços financeiros com o Irã,
Ou eles estão jogando um jogo muito mais sofisticado? Algo como: tudo bem, fazemos isso só para apaziguar os americanos, mas continuamos fazendo negócios com eles. Os dois cenários são possíveis. Então, é nisso que devemos nos concentrar, nas ações, nas reações e especialmente nas motivações de todos os envolvidos. Por exemplo, no que a Turquia está fazendo. For instance, what Turkey is doing, we have to consider how Turkey is hedging. Temos que considerar como a Turquia está se protegendo em termos de desenvolver seus novos sonhos otomanos que nunca vão desaparecer. O sonho do grande Turan de integrar todos os povos turcos, mas é claro, com Ankara no topo. E os outros povos turcos olham para isso e dizem: tudo bem, talvez, mas não com vocês no topo. Então isso é muito mais interessante, na verdade. E a Turquia, obviamente, não está buscando uma guerra neste momento. Ela não pode se dar a esse luxo. Não tem dinheiro, não pode bancar uma guerra contra ninguém, pode ter aquele gigantesco exército da OTAN à toa. Então isso é muito mais valioso para todos nós. E claro, acompanhar em detalhe como o Irã vai desenvolver seu novo método para basicamente deixar o governo Trump em pânico. To basically freak out the Trump administration. This is what it is essentially. They want the Trump administration to É isso, essencialmente. Eles querem que o governo Trump entre em pânico nos próximos meses, antes das eleições de meio de mandato. E podem usar todo tipo de estratagema para chegar lá. Os persas são muito bons em inventar estratagemas do nada. Então é onde estamos neste momento. E se houver um ataque, se a entidade sionista estiver preparando um ataque que possa acontecer, digamos, entre setembro e outubro, eles também estão prontos, porque tem tudo o que é preciso para uma resposta absolutamente devastadora. E desta vez sem nenhuma restrição, de verdade, não como durante a guerra de 12 dias. Certo, nada disso é muito auspicioso, não é, Dani? Gosh. Yeah, I think people should remember to your point about Turkey. Sim, acho que as pessoas deveriam lembrar, sobre o seu ponto a respeito da Turquia, que não foi o exército turco que entrou na Síria para derrubar o governo Assad, o governo de Bashar al-Assad. Foram os jihadistas que desceram da Turquia para fazer isso. Então acho que isso diz algo sobre, sim, as capacidades da Turquia. Agora, Pepe, eu também queria te perguntar, nós temos cerca de 15 minutos. Talvez de 10 a 15 minutos. Eu queria perguntar qual seria o impacto real dessa suposta interrupção total do comércio entre os Emirados Árabes Unidos e o Irã. Porque há apenas algumas semanas eu vi relatos, não sei se foram verificados ou não, acho que não foram 100% confirmados, nem pelo Irã, nem pelos Emirados, de que os Emirados estavam de fato enviando ao Irã alguns daqueles ativos congelados que estavam retidos em suas próprias contas. Então, você disse que eles talvez tenham sido forçados a fazer isso. Mas qual seria, na prática, o impacto dessa ruptura entre os Emirados e o Irã agora? Como você sabe, durante a guerra, os Emirados foram um alvo principal. E depois do primeiro, quando o memorando de entendimento foi assinado, na verdade, já depois do primeiro cessar-fogo, os Emirados passaram a agir de forma bem diferente. Mas qual é a sua avaliação? É por isso que isso não faz sentido, Dani. E eu e Larry confirmamos e reconfirmamos isso no início desta semana. Os Emirados Árabes Unidos enviaram 3 bilhões de dólares em dinheiro, além de 2 toneladas de ouro para Teherã, em 2 voos diferentes. Isso é muito, muito importante. Então foi uma espécie de, certo, vamos baixar a temperatura. Vamos tentar, da melhor forma possível, recomeçar uma relação. É claro que eles sabem, os iranianos sabem, tudo o que fizeram durante a guerra em termos de ataques a ativos iranianos. Mas outra coisa que nossos amigos mediadores paquistaneses nos disseram há alguns dias, na verdade, há mais de um mês, foi: esperem. Os Emirados Árabes Unidos estão vindo para a mesa de negociações. The UAE is coming to the table. At the time, the negotiation was with the Dead Cat MOU. Na época, a negociação era com o memorando de entendimento do gato morto. Os Emirados Árabes Unidos vão sentar à mesa, de alguns meses, talvez até o fim do ano. E eu e Larry, nós dois não conseguíamos acreditar. Não tem como. Mas isso está realmente acontecendo.
Começou a acontecer nesses últimos dias. O dinheiro e o ouro. Esse foi o primeiro passo, sabe? Certo, vamos quebrar o gelo. Então, não faz absolutamente nenhum sentido que de um dia para o outro você corte todo o comércio e as relações comerciais com base numa operação de bandeira falsa. E agora está estabelecido que esses mísseis, os 2 mísseis, são uma operação de bandeira falsa. Então dá para ver a mão sionista em tudo isso. Em tudo, em tudo. Incluindo, é claro, o pavoroso Sr. Bessent. Of course, the ghastly Mr. Bessent. Right. Who is A himself Soros a, asset, a Soros So, yeah, asset. Certo. Quem está no comando? Então, sim, eu literalmente estava prestes a mencionar uma fonte. Então, Pepe, nas últimas 5 ou 10 minutos que temos, talvez, uma coisa que você observa no seu artigo é que todos esses acontecimentos estão, na verdade, levando a uma consolidação e a uma expansão do que você chama de integração eurasiática. Um aprofundamento da integração eurasiática. Talvez você possa explicar isso com mais detalhes. Como os Estados Unidos, você já disse isso antes, estão dando um tiro no próprio pé? Como estão, na verdade, aprofundando a integração eurasiática, enquanto afirmam que, é claro, estão isolando o Irã, assumindo o controle do Estreito de Hormuz, e como Trump diz, se colocando numa posição muito melhor, uma ótima posição, como ele chamou. Much better position, a great position, as he called it. It's what I addressed in one of my columns last. Foi isso que abordei em uma das minhas colunas na semana passada, o novo grande jogo revisitado. Acho que falamos sobre isso na semana passada. Todos os atores da Eurásia estão olhando para esta guerra, repensando suas posições e se reorganizando. E há, em muitos sentidos, uma colaboração muito mais próxima do que havia 6 meses atrás, no início da guerra. Talvez vejamos alguns indícios disso no mês que vem, durante a cúpula dos BRICS em Delhi, embora ninguém espere que saia algo de valor dessa cúpula dos BRICS. Por exemplo, se você entrar no... Enfim, os indianos finalmente decidiram criar um site. Eu estava olhando o site nesse fim de semana e ele é patético. So I was checking the website this weekend and it's pathetic. There's practically nothing. It's only blah blah blah. Não há praticamente nada. É só blá blá blá. Nenhum conteúdo, absolutamente. E a cúpula vai acontecer em 12 de setembro, ou seja, está literalmente logo ali. Mas todos vão estar à mesa. Você consegue imaginar isso? Na mesma cúpula dos BRICS, vamos ter Rússia, China e Índia à mesa, mas também os Emirados. Todos eles são membros plenos. E entre os parceiros, os BRICS Plus, vamos ter os países da Ásia Central. Vamos ter Cazaquistão e Uzbequistão, por exemplo. Sem falar que a Índia vai ter que dar muitas explicações, especialmente para Rússia, China e Irã, sobre suas ações nos últimos 6 meses. Russia, China, and Iran about their actions for the past 6 months. So this could be immensely interesting, but the most Então isso pode ser extremamente interessante. Mas o aspecto mais importante é que a irracionalidade e a demência do império estão sendo gravadas em todos esses atores da Eurásia. Só existe um caminho, que é uma integração mais estreita. E os 3 líderes dessa integração são Rússia, China e Irã. Foi o que decidi chamar na semana passada de os 3 mosqueteiros, em certo sentido. E eles são os 3 mosqueteiros. E há até um D'Artagnan. Então, é preciso imaginar quem será o D'Artagnan nessa história. Portanto, essa integração, no sentido de proteger a Eurásia, esse supercontinente como um todo, dos impulsos destrutivos do império, é algo dado. destructive impulses of the empire is a given, and especially because the two most important civilizations, E especialmente porque os 2 estados civilizacionais mais importantes, Rússia e China, estão conduzindo o processo. É isso que vamos discutir, talvez na cúpula do BRICS e talvez também na cúpula da OCS, a Organização de Cooperação de Xangai, na cúpula dos líderes da OCS. Então esqueçam a ONU. Nada vai acontecer na ONU, porque a ONU está morta e os americanos mataram a ONU. A ONU vai ter de ser transferida para outro lugar. Então, em relação a todos os envolvidos, que estiveram envolvidos nisso, na possibilidade de um processo de paz por meio do memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, até mesmo os atores laterais ou distantes que deram sugestões, contribuições e assim por diante. Todos eles viram o memorando propriamente dito ser explodido pelos americanos. actual memorandum be blown up by the Americans. É mais uma lição extra para eles.
They simply cannot organize their future. Eles simplesmente não podem organizar o próprio futuro com base em um império incapaz de fazer acordos. Para citar novamente nosso amigo, o grão-mestre Lavrov, esse é o maior lema deles no século XXI geopolítico. Então, é assim que a guerra está, em muitos aspectos, acelerando esse processo de integração eurasiática. Os turcos estão desesperados para entrar. O problema é que ninguém confia em Ankara, especialmente os russos e os chineses. Então, eles não podem trazer a Turquia para ser membro do BRICS e da Organização de Cooperação de Xangai, como os países da Ásia Central, por exemplo. Porque ninguém pode confiar em Ankara. Ankara está sempre se resguardando. E eles têm essa ideia neo-otomana de não apenas ressuscitar o otomanismo, mas de ser a potência preeminente entre os povos túrquicos. E mais uma vez, os outros povos túrquicos olham em volta e dizem não, não estamos interessados. E fazemos muitos bons negócios, tanto com a Rússia quanto com a China. Também fazemos negócios com o Irã. Então é isso, está tudo interligado. Essa reorganização da Eurásia em termos mais orgânicos, essas novas parcerias, esses esforços para tentar proteger grandes partes da Eurásia contra o império completamente à solta, completamente fora dos limites. Então, esse processo está sendo acelerado pela demência interna do império. Acho que essa é a principal lição para todos nós. Sim, e essa demência interna certamente tem um problema com a realidade. Segundo o Irã, isso acabou de sair. O Ministério do Petróleo diz que no primeiro trimestre de 2026, aumentou as vendas de petróleo em 150% na comparação anual. Então isso foi durante a guerra. Sim, eu mencionei isso numa conversa anterior. Nós falamos sobre isso antes. No primeiro trimestre, incluindo março, Danny, e em março, eles estavam em guerra, eles exportaram 150% a mais em relação ao ano anterior. Então, obviamente, o segundo trimestre vai cair, mas ainda assim, eles conseguem. Sabemos que existem diferentes rotas de comunicação. Sim, por favor, pode continuar. Não. Certamente. Quero dizer, isso nos leva praticamente ao fim do nosso programa, Pepe. Mas quero garantir que todos saibam que o seu artigo está na descrição do vídeo abaixo, para que possam conferir. Assim como todos os outros lugares onde podem encontrar o seu trabalho em geral, Telegram X e The Cradle Protocol. O link para esse canal no YouTube também está lá. Pepe, alguma mensagem final que você queira deixar para o público sobre o estado da ordem geopolítica neste momento? Olhem, pessoal, se já não estávamos preocupados o suficiente com essa nova escalada, mais uma vez, quantas escaladas tivemos nos últimos 2 ou 3 meses? Pelo menos 4, talvez. Por favor, tenham em mente, algumas figuras extremamente perversas e nefastas estão tentando normalizar o uso de armas nucleares e de armas nucleares táticas. Pensem nisso com cuidado. Eles já conseguiram normalizar um genocídio. Este é o próximo passo, normalizar o uso de armas nucleares e, na prática, normalizar o início de uma guerra nuclear. Por mais incrível que pareça, é onde estamos hoje. Incredibly as it might seem, this is where we are today. Sim. E Trump hoje estava falando sobre como sabe que a Coreia do Norte tem 57 armas nucleares. É a primeira vez que ouço alguém de Washington reconhecer qualquer número de armas nucleares. Qualquer número. Sim. Mas as armas nucleares estão na mente, obviamente, de Trump, do establishment. Certamente não estão fora de cogitação. Neste momento, certamente estão mais em pauta do que fora dela, o que, na minha opinião, é bastante marcante. Especialmente considerando que todo este período, Pepe, deveria ser de os Estados Unidos deslocarem sua atenção para longe de onde estão todas essas escadas de escalada, Ásia Ocidental, Eurásia, e em direção ao hemisfério ocidental. Na verdade, neste momento, nada disso parece ser verdade. Neste momento, é principalmente a Eurásia que é o teatro.
yeah. And by the way, Danny, okay, maybe my wrap up. E a propósito, Dani, talvez este seja o meu encerramento. A morte do gato que já estava morto. O memorando de entendimento. Dá para acreditar que havia um prazo que expirou na segunda-feira? Era o período de 60 dias em que eles deveriam estar à mesa, discutindo um caminho para algum tipo de acordo. Então o prazo estava literalmente morto. Tão morto quanto o gato. E isso aconteceu há 2 dias. É absolutamente inacreditável. This happened 2 days ago. It's absolutely unbelievable. Yeah, and it passed without any Sim, e isso aconteceu sem nenhum tipo de ação coordenada dos Estados Unidos que pudesse ser considerada uma negociação. Não houve nada por parte dos Estados Unidos. Sim. Bem, foi um ótimo programa, Pepe. Quero garantir que todos saibam que todo o seu trabalho, mais uma vez, está na descrição do vídeo abaixo, incluindo o seu novo artigo. E não se esqueçam de clicar no botão de curtir antes de sair, porque isso ajuda a impulsionar o programa e o algoritmo do YouTube. Amanhã, 20 de agosto, às 2 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos, estarei com Scott Ritter para as últimas novidades sobre o que está acontecendo no nosso mundo. Até a próxima, pessoal. Pepe, muito obrigado mais uma vez. Vamos manter contato. Vamos sair daqui juntos. Vejo vocês amanhã, às 2 da tarde, horário do leste dos Estados Unidos. See you tomorrow, 2 p.m. Eastern.